Oi, sou Yanina, sou de Santa Fé. Vou falar um pouquinho sobre João Romão, mas primeiro vou fazer uma primeira introdução sobre o enredo, sobre o Cortiço, sobre o livro, né? Este livro faz uma crítica social que, na verdade, é muito atual, porque demonstra problemas antigos, mas que também podem ser vivenciados hoje, né? Aquela formação de favelas, a pobreza, as brigas entre os moradores do Cortiço, aquela exploração que aparece, também o preconceito, são aspectos da realidade que serviram para a construção da ficção deste livro, né, do Cortiço. Este é um livro que foi publicado em 1890, é um romance com características naturalistas, do movimento naturalista, e é uma das obras mais importantes desse movimento, né? Porque denuncia um ambiente que é um ambiente degradado, porque as pessoas às vezes podem se comportar como animais, segundo qual for o contexto nos que eles se inserem, né? Este aqui este livro, este romance, se passa dentro de um cortiço, no que as pessoas vivem aglomeradas, em pequenos espaços, e também aparecem ações muito particulares dessas personagens. É um enredo muito divertido, mas que também denuncia problemas sociais que existiam naquele século, no século XIX, mas problemas que ainda existem no nosso século de agora, né? Por exemplo, a pobreza, o adultério, a corrupção, a formação de moradias, em lugares que são inapropriados, e apresenta o comportamento das pessoas desse lugar, desse cortiço. Apresenta como eles viviam, como eles se relacionavam. E também aparecem personagens que exploram os outros, né? À custa das necessidades dos pobres. Além disso, também aparecem alguns temas que são tabus, né? Tabus da sociedade, por exemplo, a homossexualidade, o alcoolismo e a prostituição também. Eu vou falar particularmente do João Romão, e neste enredo aparece como explorador do resto, né? Que se enriquece à custa dos outros. O João Romão é um homem que é português, né? As características físicas dele, ele era um português europeu, ele chega no Brasil, ele era branco, claro que era português, era baixo, era socado, de cabelos escovinha, diz o enredo, diz o livro, e com a barba sempre por fazer, sempre estava em manga de camisa, de tamancos e sem meias. E as características psicológicas desse personagem é que era muito cobiçoso. Eu coloquei aqui alguns trechos do livro que podem dar conta disso, né? Por exemplo, a Luísa de Azevedo fala assim: olhando para todos os lados com seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo aquilo do que ele não podia apoderar-se logo com as unhas. Aí aparece aquela cobiça que tem esse personagem. Depois, na outra passagem, ele fala: criou armazéns para depósito, aboliu a quitanda e transferiu o dormitório, aproveitando o espaço para ampliar a venda, que dobrou de tamanho e ganhou mais 2 portas. Por outro lado, era muito corrupto, né? Por exemplo, num trecho aparece o que ele fazia naquela venda que ele tinha, como ele enganava o resto para ganhar mais dinheiro, né? Por exemplo, tem um trecho que diz assim: o vinho, por exemplo, que ele dantes comprara aos quintos na casa de atacado, vinha ali afora de Portugal as pipas, e de cada uma fazia 3 com água e cachaça, não perdendo nunca a ocasião de outro trecho, né?
não perdendo nunca a ocasião de assenhorar-se do alheio, deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber, enganando os fregueses, roubando nos pesos e nas medidas. Ele não tinha problema de fazer isso, de ser corrupto na sua venda, né? Nunca tinha um problema de consciência com isso. Um personagem explorador, por exemplo, aí um dos exemplos que podemos encontrar é com respeito de Bertoleza, né, que tem um trecho que fala assim: Bertoleza representava agora ao lado do João Romão o papel tríplice de caixeiro, de criado e de amante, né? Acho que o relacionamento que ele tem com a Bertoleza é uma das partes mais claras nas que se apresenta que era explorador, esse personagem, né? Era muito trabalhador, mas ele tinha um sentido muito particular do trabalho. Por exemplo, aí eu coloquei 2 trechos que caracterizam isso. Por exemplo, o primeiro que fala assim: ia e vinha da pedreira para a venda, da venda às hortas e ao capinzal. O dia inteiro ele estava indo e vindo, né? Em outro trecho diz: sem domingo nem dia santo, né? Eu respeitava domingo nem nada, ele sempre estava trabalhando, né? Por outro lado, é um personagem muito dominador. Eu coloquei um trecho que fala assim: aceitava dele cegamente todo e qualquer arbítrio, né? Dominava de uma forma ou de outra quase todos os moradores do cortiço. Bom, as ações que faz este João Romão, que é uma personagem, uma das principais personagens deste livro, deste romance, é um personagem que, na verdade, aparece muito, é um personagem muito rico dentro da história, dentro deste romance. Ele faz muitas ações dentro deste romance. Por exemplo, no primeiro caso, eu coloquei assim, que uma das ações que ele faz é que passa grande parte de sua vida vivendo em condições precárias. Ele começa sendo pobre, porque ele chega no Brasil pobre, né? E depois ele começa um ascenso social, graças quer dizer, a uma riqueza que ele começa a acumular com diferentes atitudes que ele tem, né? Por exemplo, ele começa a ascender socialmente, a ser aceitado pela burguesia, e naquele momento ele começa a sentir uma aversão pelos pobres, apesar de que ele tinha sido pobre também, né? E na verdade ele também vivia como pobre, né? Porque ele acumulava riqueza, acumulava dinheiro, mas à custa de passar necessidades, de tentar poupar o máximo possível. É um personagem que tem incorporado o capitalismo, propriamente dito, né? Porque ele trabalha e o seu único objetivo é juntar dinheiro para um ascenso social e para se colocar dentro de uma sociedade que na verdade tem muitos pobres, e ele queria já não ser parte desses pobres, né? Ele queria se distinguir do resto, né? Então, poupando e vivendo precariamente, ele consegue juntar muito dinheiro. E isso também serve para ele se colocar dentro de um grupo social diferente, né? Ele, de algum jeito, ele compra aquele prestígio, né? Essa posição de prestígio entre os burgueses, e por isso começa a se distinguir do resto. Ele tem uma característica que ele sempre se sentiu superior aos outros, e essa ambição de progressar acompanhava aquele sentimento de superioridade, né?
Na verdade, ele começa a juntar muito dinheiro, porque ele chega pobre ao Brasil, mas consegue sair da pobreza à custa do trabalho, da economia que exercia no dia a dia, porque ele quase não gastava dinheiro, das artimanhas que ele tinha de explorar o trabalho alheio, da corrupção que ele exercia na sua venda, também pesando mal as coisas que ele vendia, ou colocando água no vinho, todo esse tipo de coisas. E também roubando materiais da construção de outros, pela noite, e com isso ele construía outras casas, para esse cortiço que ele manejava, E por último, podemos dizer que outra ação importante que este personagem faz dentro da história é que ele casa com a Sulmira, que é a filha do Miranda, que de algum jeito era com que ele sempre estava se comparando, sempre confrontando a vida do Miranda com a vida dele, e ele consegue se casar com a Sulmira, que era de outra classe social, e consegue casar com ela, isso também dá para ele outra posição social, aliás, de que ele tinha muito dinheiro, consegue se inserir dentro de uma classe social alta. E se eu posso falar sobre a função do personagem dentro do cortiço, eu achei que ele se comporta como um animal, porque ele tenta ganhar aos outros e faz qualquer coisa para progredir economicamente, sem se importar do dano que faz aos que estão ao lado dele. Enriquece conforme o seu estabelecimento, cresce e se enche de moradores, explora o resto dos moradores do cortiço e enriquece à custa das necessidades dos mais pobres e ascende socialmente por causa disso.